Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês em mais uma sessão clínica das UTIs integradas. Hoje nós vamos ter a presença de um paraibano de prestígio, que é o professor Luciano Azevedo, que é além de ser um grande amigo, é professor da Universidade de São Paulo, da USP, e está trabalhando agora no Centro de Ensino e Pesquisas do Hospital Albert Einstein, intensivista, todos já conhecem, dispensa apresentações, e que vai discorrer aí sobre o tema de corticosteroides em pacientes graves, particularmente na UTI. Luciano, fica à vontade, a tela é toda sua. Obrigado, Ciro. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. Eu sempre achei essa atividade de vocês muito legal. A gente tinha algo parecido, mas era presencial aqui em São Paulo. Acho que a Vivi chegou até a participar, né, Vivi? Das reuniões que a gente tinha pré-pandemia dos hospitais, a gente reunia os residentes e tinha discussão e tal. Isso era bem legal. E eu acho que esse tipo de atividade é muito importante porque você consegue, de fato, compartilhar as experiências, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas abordagens para esse perfil de doente. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo Nós que evento de agradecemos. vocês. E a gente vai discutir, então, sobre o tema corticosteroide em paciente grave, que também é um tema que, como o Ederlon escreveu muito bem no... Estou compartilhando aqui, tá? Como o Ederlon escreveu muito bem no LinkedIn, é um tema que gera bastante polêmica, gera bastante discussão, na medida em que é, na medida em que os estudos são bastante controversos, e eu vou trazer para vocês, no final da apresentação, mais ou menos, possíveis motivos que a gente imagina hoje pelos quais talvez o corticoide, de fato, não seja a droga ideal para todo mundo. Mas a gente vai discutir isso com mais detalhe mais para frente. Eu peço perdão porque eu estou recuperando de uma gripe, então eu vou ter que parar mais vezes do que o normal para beber água durante a aula e talvez a voz falhe mais para o final, mas quanto ao resto, a gente pode ir tocando. Depois, me avisaram que a aula fica gravada no YouTube, então vocês podem passar para outros colegas, ou se vocês depois quiserem os slides, tá falhando, né, cedo. Se vocês depois quiserem os slides da apresentação ou os artigos, né, depois eu posso fazer uma pasta de Drive e passar os artigos para vocês, é só entrar em contato comigo através de algum desses canais que vocês estão vendo aí. Bom, de fato, a resposta do organismo, a resposta que gera a produção de cortisol, a resposta produtora do corticoide, ela é uma resposta muito antiga dentro da evolução humana, né? É aquela resposta associada com o lute ou corra, né? Então, no caso aqui, se ele não tiver cortisol, se ele não tiver produção de hormônio adrenérgico derivada da ativação do cortisol, derivada da ação do estresse, não vai ter motivação que faça ele resolver essa situação e muitas outras que a gente tem na nossa vida que estão associadas com estresse, seja estresse físico, seja estresse psicológico, seja estresse associado com temperatura, vários tipos de estresse possíveis acabam gerando respostas parecidas no nosso organismo, que são respostas associadas à produção de hormônios suprarrenais, né? Então, você tem à esquerda do slide, me avise se eu não estiver conseguindo passar, tá? Se vocês não estiverem vendo as figuras. Então, à esquerda do slide, a gente tem a produção do cortisol por estímulo do ACTH do ponto de vista fisiológico, né? Do ponto de vista de repouso e tal, onde o cortisol regula uma série de atividades no nosso organismo, e à direita, durante uma situação de estresse, a produção de cortisol em resposta, não só em resposta ao ACTH, mas também em resposta à síntese de noradrenalina localizada no locus cereus. Então, existe um feedback muito importante entre cortisol e hormônio da adrenal, cortisol e processos relacionados ao sistema adrenérgico. Então, é de se imaginar que o paciente que esteja vivendo uma situação de estresse associado a uma injúria, como paciente crítico, ele tenha, de fato, uma alteração ou uma produção, ou deveria ter, pelo menos, uma produção aumentada de cortisol. Só que o que se avalia desse cenário é que
muito provavelmente, um percentual que não é pequeno desses pacientes não tem, não tem essa produção ah, compensatória de cortisol adequada. Então, o paciente acaba tendo uma produção que é inadequada para responder a uma demanda, a um estresse tecidual, a uma demanda metabólica importante. Isso gera o que se discutiu na literatura como insuficiência adrenal ou insuficiência suprarrenal do paciente crítico, que até hoje a gente, apesar de vários consensos tentando definir o que seria essa insuficiência suprarrenal ou insuficiência adrenal, nunca se chegou a uma conclusão adequada. Porque para você calcular isso, ou você teria que ter um cortisol basal muito baixo, ou você teria que ter uma resposta inadequada do cortisol ao estresse com ACTH, né, com cortrosina. E aí já gera uma grande discussão se de fato, quando você faz o teste do ACTH com 250 microgramas de cortrosina e o paciente, se de fato esse é o melhor teste para ser feito ou se esse diagnóstico é adequado. Mas o que vale salientar é, apesar de todas essas discussões da literatura sobre insuficiência adrenal, insuficiência suprarrenal, devemos ou não fazer teste de cortrosina nesses pacientes, devemos ou não fazer o cortisol, diagnosticar esse processo, vocês vão ver que, pelo menos nas condições clínicas que eu resolvi, eu optei por discutir com vocês aqui nessa apresentação, os pacientes todos acabam recebendo corticoide, todos acabam recebendo algum glicocorticoide, independente do seu perfil de cortisol ou do seu perfil de insuficiência adrenal. Então, por exemplo, para doenças virais, para COVID, para pneumonia, para SARA e para sepsis, que são os focos dessa apresentação, todos os pacientes acabam recebendo. Então, acabou que esvaziou o tema de insuficiência suprarrenal, né, ou de insuficiência adrenal do paciente crítico, acabou sendo esvaziado, a gente não vê mais estudos avaliando isso. Os estudos têm caminhado para outros lados que eu vou mostrar para vocês mais para o final da apresentação. Então, uma vez que ocorre a produção de corticoide, do cortisol, esse cortisol acaba gerando uma série de efeitos no núcleo e no citoplasma da célula, que são associados fundamentalmente com alterações, são efeitos bastante genéricos, mas com alterações do ponto de vista, por exemplo, de resposta imune, né? Então, bloqueio de uma série de mediadores, como o fator de transcrição NF-κB, que vai bloquear a produção de toda aquela cascata inflamatória e gerar aquele efeito que uns chamam de imunossupressor e outros chamam de imunomodulador do corticoide, principalmente a depender da dose que você utiliza a medicação. E aí, sendo uma droga amplamente disponível, sendo uma droga que é conhecida há muito tempo e que é barata, é natural que muitas condições tenham sido testadas em relação à administração do corticoide para o seu tratamento. Então, essa é uma revisão interessante sobre o uso de corticoide em paciente crítico. Claro que numa aula de 40 minutos eu não vou conseguir abordar todas essas condições que estão descritas aqui, então eu acabei trazendo para onde a gente, que é o nosso dia a dia, onde a gente discute mais, mas vejam que você pode usar, por exemplo, dentro do contexto de paciente grave, corticoide para tumor do sistema nervoso central, para meningite bacteriana, que é conhecido, para meningite tuberculosa, para pneumonia por pneumocistose, para COVID. Está faltando SARA aqui também no pulmão, né? Mas para pneumonia adquirida na comunidade a gente vai discutir, para choque séptico, para hepatite alcoólica. Saiu um estudo no JAMA sobre o uso de corticoide mostrando benefício em hepatite alcoólica, se não me falha a memória, para coma mixedematoso. Claro que o grau de evidência de cada uma dessas intervenções, de cada uma dessas patologias, é relativamente diferente. E aí a gente vai discutir agora com vocês o uso de corticoide para infecção viral, principalmente influenza. A gente vai discutir o uso de corticoide para pneumonia adquirida na comunidade, corticoide em síndrome do desconforto, incluindo por COVID ou não COVID-19, e depois algo sobre corticoide em pacientes com choque séptico. Do ponto de vista de influenza, a base da discussão sobre o uso de corticoide em COVID, por que se teve tanto receio de se usar corticoide em COVID no início da pandemia? Porque os estudos com influenza mostravam
uma ausência de benefício, na verdade, mostrava um malefício da utilização de corticoide, e essa é uma meta-análise mais recente, de 2020, do Critical Care Medicine, mostrando que, de fato, existe uma associação de efeito deletério entre a utilização de corticoide em influenza e o desfecho dos pacientes. Qual é o problema dos estudos de corticoide em influenza? De todos esses estudos, só existe um estudo prospectivo randomizado, ou seja, só existe um estudo de intervenção. Todos os outros estudos são estudos observacionais. E aí, existe um confundimento, existe um viés de indicação que é importante. Na medida em que você tende a administrar corticoide, principalmente para os pacientes mais graves. Ou seja, o paciente está muito mal, está com influenza e está muito mal, vamos administrar corticoide para ver se a gente reduz a inflamação dele e se a gente melhora a mortalidade. E, obviamente, quando você administra o corticoide para o paciente mais grave, ele acaba tendo maior risco de morte, e parte desse efeito que a gente está vendo aqui nos estudos de influenza pode ser causado por esse viés de indicação, né, que é a principal limitação metodológica desses estudos. E, de fato, falta um estudo em influenza que mostre o benefício da utilização do corticoide. Já em pneumonia adquirida na comunidade, parece que a coisa está começando a clarear um pouco mais. Até 2023, os estudos tinham um resultado controverso. Quando você ia avaliar as principais meta-análises sobre corticoide e pneumonia adquirida na comunidade, você via que parte dessas meta-análises, dependendo da escolha dos artigos, parte delas era positiva e parte era negativa, tá? Até que, em março de 2023, saiu o estudo Cape Cod, né? Que era o estudo de hidrocortisona em pneumonia adquirida na comunidade. Um estudo feito na França, e é bom vocês lembrarem disso, porque eu vou mencionar outros estudos de corticoide na França ao decorrer dessa apresentação. Então, esse estudo feito na França, ele pegou pacientes com pneumonia grave, com critérios clínicos e radiológicos, e internados em unidade de terapia intensiva, mas que não tinham choque séptico, para não confundir as indicações, tá? E não tinham influenza. Se eles tinham influenza, eles eram excluídos, mas não era obrigatório ter o teste negativando influenza. E também não Covid, tá? Então, eles pegaram esses pacientes com pneumonia adquirida na comunidade grave e randomizaram para hidrocortisona, 50 de 6 em 6, versus placebo, tá? Isso era feito por 5 a 7 dias para esses pacientes, até, na verdade, até mais tempo, né? A depender da evolução. Se o paciente evoluía de forma mais benigna, de forma mais favorável, isso era desmamado em 3 dias. Então, os pacientes tomavam por volta de 8 dias, aproximadamente, a hidrocortisona. Se ele não respondia de forma favorável, ou seja, se ele ficava rateando, patinando, eles acabavam administrando a hidrocortisona por mais 7 dias de desmame. Então, o paciente acabava tomando 12 a 14 dias. Ricardo Lourenço Coelho Filho. Que susto. Senha 67. Consultório. Bom, então acabava tomando por 12 a 14 dias esse corticoide, em comparação com o placebo no grupo controle, tá? O que é que esses autores viram? O estudo foi interrompido por causa da pandemia, eles não conseguiram chegar na sua análise final, né? Mas eles viram uma redução significativa da mortalidade com o corticoide quando comparado com o placebo, com diferença estatisticamente significante, como eu mencionei, e também uma chance maior de alta da UTI nos pacientes que tomaram hidrocortisona em relação a quem tomou placebo. Qual que é a questão aqui? É um benefício, assim, é um tamanho de efeito, como a gente chama, muito elevado, tá? Muito alto, é quase 50% de redução do risco relativo de morte para esses pacientes. Ou seja, poucas intervenções na medicina, na terapia intensiva, principalmente, são capazes de demonstrar tanto efeito benéfico num estudo que foi interrompido antes do seu sample size total. E isso mostra também uma outra questão, que é a metodologia, a epidemiologia já mostra, a pesquisa já mostra que quando você interrompe um estudo antes do seu resultado final, você tende a
hiperestimar o resultado. Tá? Então, pode ser, é tipo você interromper um jogo tá 2-0 aos 10 do primeiro tempo, e você interrompe o jogo ali. Pode ser que o outro time faça 2-2, pode ser que o outro time vire. Então, se o estudo era programado para ter 1.000 e tantos pacientes e interrompeu com 800, pode ser que esse benefício tenha sido hiperestimado, tá? E é isso que se discute muito na literatura em relação aos resultados do estudo Cape Cod. De qualquer modo, quando você vai analisar as meta-análises que foram publicadas sobre corticoide em pneumonia adquirida na comunidade, depois do estudo Cape Cod, que é esse aqui do Decan, né? Você vê um benefício, uma redução do risco de 30% de utilização do corticoide. Depois a gente vai falar de drogas e doses mais para frente. Uma redução de 30% do risco com a utilização do corticoide para a pneumonia adquirida na comunidade. Mas vejam que essa análise, essa meta-análise, ela é muito influenciada pelo estudo do Dequim e pelo estudo do Meduri de 2022, né? São os maiores estudos em pneumonia adquirida na comunidade, tá? O tamanho do quadrado mostra, ou do retângulo, né? Na verdade, mostra a importância dos estudos para... É só ver o tamanho do número de doentes aqui, né? Os outros estudos eram todos 20, 30, 60 no máximo, e esses aqui 300, 200. Então, isso é claramente um efeito desses estudos. De todo modo, a gente vai ter uma resposta provavelmente final sobre a utilização do corticoide em pneumonia adquirida na comunidade com a publicação e pelo menos a apresentação do estudo REMAP-CAP de hidrocortisona em pneumonia adquirida na comunidade. O REMAP-CAP é uma iniciativa global, né, multicêntrica, que vai ser apresentado e provavelmente publicado junto em junho agora, durante o Congresso de Belfast. Então, e o REMAP-CAP é enorme, bem maior do que esses estudos aqui, e eles não interromperam o estudo durante a sua realização, como foi o caso desse estudo Cape Cod. Então, a gente provavelmente vai ter essa resposta de pneumonia adquirida na comunidade com a publicação do REMAP-CAP. Depois a gente tem a utilização do corticoide na síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Quando você vai avaliar a fisiopatologia da SARA, você teria 2 possíveis momentos onde você poderia utilizar o corticoide para esse paciente. Então, no alvéolo estimulado inicialmente, no alvéolo inflamado ou no alvéolo na fase exudativa, todos esses possíveis efeitos que o corticoide vai fazer aqui, ó, de reduzir a captação de antígeno, reduzir a atividade da célula NK, reduzir o extravasamento de leucócito para o interior do alvéolo, reduzir a produção de citocinas inflamatórias, isto justificaria a utilização do corticoide na fase precoce da síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Só que a síndrome do desconforto respiratório agudo também frequentemente evolui principalmente naqueles pacientes que se tornam crônicos, com a fase proliferativa e fibrótica. E aí o corticoide atuaria evitando esse processo fibroproliferativo da síndrome do desconforto tardia nesses pacientes. Então, eles têm, mal comparando, não é muito científico o que eu vou falar agora, mas mal comparando, é como se eles tivessem um monte de cicatriz no pulmão, né, por causa dessa fase fibrosa de cicatrização do pulmão depois da inflamação da síndrome do desconforto, e o corticoide agiria bloqueando esse processo fibroproliferativo. Essa ideia de bloquear o processo fibroproliferativo da SARA foi a primeira ideia que se gerou para utilizar o corticoide na síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, os estudos do Meduri antigos e esse próprio estudo do ARDSNET, eles usavam o corticoide na fase persistente da síndrome do desconforto respiratório agudo, na fase mais tardia, depois de 10 a 15 dias que o paciente já estava em ventilação mecânica. Ou seja, o objetivo aqui era tentar reduzir esse processo tardio de fibrose, de cicatrização, de produção de fibroblasto dentro do pulmão do paciente. E aí esses estudos, pelo menos o estudo maior, esse estudo do ARDSNET, não conseguiu demonstrar benefício na evolução clínica do doente.
E aí uma outra proposta vem surgindo nos últimos anos, que é você usar o corticoide na fase inicial, na fase de alvéolo estimulado e na fase de alvéolo exudativo, tá? Ou seja, era a fase onde no quadro precoce você poderia ter um benefício do efeito anti-inflamatório do corticoide. O primeiro estudo maior que demonstrou esse benefício na SARA foi esse estudo que vocês estão vendo aqui, que é o estudo DEXA-ARDS, né? Ele foi publicado em janeiro de 2020, ou seja, ele saiu imediatamente antes da pandemia. E aqui ele usou dexametasona, tá? Os outros estudos do Meduri, os estudos anteriores, usavam esses estudos aqui, né? Usavam metilprednisolona para os pacientes. O estudo ARDSNet, o estudo DEXA-ARDS, como o próprio nome está dizendo, usava dexametasona. Que dose? 20 miligramas de dexametasona, 5 dias, 10 miligramas de dexametasona, 5 dias. E esse estudo, apesar de ser um estudo pequeno, ele não tinha tantos doentes assim, né? 140 doentes em cada braço. Ele demonstrou um benefício significativo em termos de redução da mortalidade dos pacientes. Liberou os pacientes mais rápido do ventilador, né? E reduziu significativamente a mortalidade e uma série de outros desfechos clínicos dos pacientes. E aí, quando se planejava fazer outros estudos de corticoide em síndrome do desconforto, apareceu um modelo novo de síndrome do desconforto, que foi a COVID-19. Então, esse estudo tinha sido publicado em janeiro, a COVID já estava começando na China e em alguns países da Europa, e, obviamente, uma das primeiras intervenções que foi testada para a COVID-19 foi a dexametasona, né? Então, a dexametasona, e graças a Deus que ela foi testada, porque as estimativas, eu não trouxe aqui essas informações, mas as estimativas são de dezenas de milhares de pessoas salvas pela utilização de dexametasona em pacientes com COVID. O primeiro estudo que mostrou o benefício, aqui uma dose de 6 miligramas da dexametasona, foi o estudo Recovery, né, que mostrou que quanto mais grave era o doente, maior era o benefício da utilização de dexametasona no COVID-19. Ou seja, a indicação aqui era para aqueles pacientes que estivessem recebendo oxigênio, obviamente internados no hospital, recebendo de oxigênio para cima, tá? Catéter nasal de oxigênio, passando por alto fluxo, ventilação não invasiva, entubado em ECMO, todos eles tinham benefício. E a população que não estava internada no hospital ou que não tinha utilização de oxigênio, não tinha hipoxemia, essa população não tinha benefício identificado com a utilização do corticoide. E, claro, além do recovery, outras iniciativas foram feitas para demonstrar o benefício do corticoide em COVID-19, entre elas o estudo que a gente fez no Sírio-Libanês, na época, numa coalizão de vários hospitais brasileiros, com participação da Viviane e de alguns de vocês, onde a gente mostrou é um estudo menor, não é igual ao recovery, mas a gente mostrou que nem pacientes com SARA por COVID-19 utilizar a dexametasona aumentou o número de dias livres do ventilador em relação ao cuidado padrão. Quando todos os estudos de corticoide em COVID-19 foram unidos numa meta-análise, incluindo aqui o Recovery, o estudo brasileiro Codex, o estudo Dexa-Covid, o Cape-Covid, né, que foi a substituição do estudo francês para a Covid, se mostrou um benefício estatisticamente significante do corticoide no tratamento do COVID-19, e por isso houve essa indicação do corticoide. Até hoje existe uma discussão sobre se a gente deve usar dose mais baixa ou dose mais alta de corticoide em COVID-19. Se a gente deve usar só os 6 miligramas do Recovery ou se a gente deve usar doses mais altas, tipo dose do DEXA-ARDS ou a dose do Codex. Os estudos que saíram até agora não demonstraram diferença entre doses altas e doses baixas. Porém, o Recovery está terminando um estudo, está conduzindo um estudo em populações de pacientes internados na UTI em ventilação mecânica,
onde eles comparam dose baixa, 6 miligramas, versus dose alta, e aí a dose Codex, tá? Porque se imagina que pacientes em ventilação mecânica, intubados, talvez precisem de uma dose mais alta de corticoide para modular essa sua resposta imunológica. E quando você analisa a utilização de corticoide em síndrome do desconforto, essa é uma das meta-análises que foram publicadas após a publicação dos estudos de COVID, se demonstra um benefício do corticoide, tanto para não COVID, e aqui para COVID menos, né? Porque os estudos são menores, mas de todo modo, o efeito total sugere um benefício da utilização do corticoide nessa população de síndrome do desconforto, causada ou não por COVID-19. E o último ponto que eu vou discutir com vocês agora é sobre a utilização do corticosteroide em pacientes com sepse, tá? Nesse cenário, a utilização é até bem mais antiga do que a utilização do corticoide na SARA, porque a sepse já se discutia, vejo aqui os estudos, né? Desde 1976, 1984, 87, então já se discutia a utilização do corticoide, mas com doses bem maiores do que a dose que a gente modula o sistema imunológico dos pacientes hoje em dia. Então, era a dose imunossupressora mesmo. E o efeito desses estudos foi um aumento da mortalidade dos pacientes que tomaram corticoide. Provavelmente porque os pacientes... Era pulsoterapia, né? Provavelmente porque os pacientes ficavam imunossuprimidos demais e acabavam tendo infecções relacionadas à assistência à saúde e, consequentemente, acabavam morrendo com essa evolução, tá? O primeiro grande estudo que mostrou o benefício do corticoide foi mais um estudo francês, o estudo do Anani, do JAMA, de 2002, na população de pacientes com choque séptico, tá? E aí era uma população muito específica. Era aquela população de choque séptico que está evoluindo com necessidades crescentes de droga vasoativa, que seria praticamente o choque séptico refratário, tá? Então é o paciente que tem, veja aqui, a mortalidade 60% versus 68%, uma mortalidade muito alta. E aqui ele avaliou os pacientes que tinham falência adrenal. E ele identificou, pela análise dele, mais de 70% dos pacientes tendo falência adrenal no estudo, tá? E ele viu, de fato, uma redução significativa da mortalidade com o uso combinado aqui do glicocorticoide com mineralocorticoide, que esse é um outro ponto que a gente vai discutir mais para frente. O outro dado que aí, os estudos de corticoide, eles, como eu falei, são controversos. Eles podem mostrar ou não benefício, principalmente em mortalidade, mas eles são unânimes em mostrar que quando você administra corticoide, você reduz significativamente o tempo que esses pacientes ficam com droga vasoativa. Então, ó, só mostrar esse exemplo aqui, 7 dias no grupo esteroide, 9 dias no grupo controle, e isso se repete, vocês vão ver nos outros estudos de corticoide em sepse, tá? Mostrando, então, que o que é que acontece aqui? Os receptores, principalmente os receptores alfa-1, os receptores vasculares, eles estão downregulated, né? Eles estão meio nocauteados, atordoados no processo do choque séptico. Quando você administra o corticoide, tem estudo experimental mostrando que você faz um upregulation, você faz uma melhora da reatividade desses receptores, consequentemente, você tem um efeito mais interessante da droga vasoativa. E aí o paciente acaba sendo desmamado mais rápido da droga vasoativa utilizando o corticoide do que aqueles que não utilizam o corticoide nesse cenário, tá? E aí, outros estudos para tentar confirmar esse dado de benefício do corticoide foram feitos. Aqui é o estudo Córticos, publicado em 2008. Estou contando essa história para vocês entenderem por que há essas diferenças. Um estudo conduzido na Europa, mas em vários países da Europa, o estudo do Anani, o estudo de 2002 do JAMA, foi principalmente na França, como eu falei. Mas aqui, vejam que não tem diferença nenhuma, olha como as curvas se sobrepõem em quem utiliza placebo ou quem utiliza hidrocortisona. Aqui, a diferença principal era que
todos os pacientes com choque séptico eram elegíveis para o estudo. Então, ligou droga vasoativa e a causa é sepse, tá inscrito, pode ser randomizado para ser incluído no estudo, diferente do estudo do Anani, que só pegou os pacientes mais graves. Então, isso talvez sugira que o perfil de pacientes que se beneficia da utilização do corticoide seja o perfil de pacientes menos graves, perdão, perfil de pacientes mais graves, aqueles que estão com maior risco de vida, com SOFA maior ou com necessidade de droga vasoativa escalando, né? Então, subindo a concentração de droga vasoativa ou a infusão de droga vasoativa, tá? Depois saiu um outro estudo chamado Adrenal. Esses dois estudos que eu vou mostrar agora saíram em 2018. O Adrenal é o maior estudo de corticoide em choque séptico. E o Adrenal não mostrou diferença na mortalidade. É um estudo feito na Austrália, 30% mais ou menos de mortalidade nos dois grupos. Porém, uma série de efeitos benéficos em outras análises, né? Em outros desfechos que a gente chama de desfechos secundários ou desfechos substitutivos, né? Então, tempo de resolução do choque, tempo de liberação da UTI, tempo de saída da ventilação mecânica, transfusão, necessidade de transfusão foi menor no corticoide do que no placebo, tá? Ou seja, então, embora não tenha benefício na mortalidade, esse estudo mostrou um benefício nos desfechos substitutivos para esses pacientes. E depois, né, no mesmo ano, saiu no New England também o estudo Approaches, né? Esse estudo, diferente de todos os outros, na verdade, diferente de todos os outros que não foram na França, esse é mais um estudo francês, ele mostrou que quando você usa hidrocortisona com fludrocortisona, você reduz a mortalidade dos pacientes em relação ao placebo. E aí as nossas brincadeiras, quando a gente brinca de analisar esses estudos, as nossas brincadeiras são as seguintes. Os estudos só funcionam na França. O corticoide que os franceses tomam é um corticoide diferente que a mortalidade só é reduzida lá na França. Ou a brincadeira maior é que deve ser por causa do vinho, né? O corticoide interage com o vinho, o efeito benéfico do vinho tinto, do resveratrol lá, e aí tem um benefício na mortalidade dos doentes. Brincadeiras à parte, alguns motivos podem ser elencados de por que os estudos na França são benéficos, e aí eu incluiria aquele primeiro estudo de pneumonia adquirida na comunidade, e os estudos no resto do mundo não são benéficos. Então, o primeiro possível motivo seria a população. Então, quando os estudos franceses pegam grupos de pacientes mais graves, talvez você tenha um maior sinal do uso de corticoide. Ou o fato de usar fludrocortisona nos estudos franceses e não ser usada a fludrocortisona nos outros estudos. Isso bate com essa meta-análise publicada no New England Evidence, acho que do ano passado, onde ele viu um benefício quando a fludrocortisona é adicionada ao tratamento. Sem a fludrocortisona não existe benefício. Com a fludrocortisona existe benefício. Então, talvez o motivo seja a utilização da fludrocortisona. Os detratores da fludrocortisona falam que isso é besteira porque a hidrocortisona também tem um efeito mineralocorticoide. A fludrocortisona está aí só de alegre, não está fazendo grandes efeitos. É possível que isso seja verdade, mas os estudos da literatura que mostraram benefício sugerem a utilização da fludrocortisona. Pode ser que o motivo seja outro. Pode ser que o subtipo de paciente que está mais presente nos estudos franceses em relação aos estudos do resto do mundo seja diferente. E a gente vai tentar entender isso daqui a pouquinho. No final, o que é que a Surviving Sepsis Campaign fala sobre o uso do corticoide? A meta-análise que a gente fez para analisar o uso do corticoide não demonstrou benefício na mortalidade. Porém, quando nós analisamos o fato do corticoide ser amplamente disponível, ser barato, a gente saber os principais eventos adversos, a gente sabe que eles não são tão graves assim, o fato dele ter uma redução do choque dos dias livres de vasopressores, junto com um efeito negativo, talvez, de fraqueza muscular, isso acabou ficando uma recomendação de você usar o corticoide como uma sugestão para esses pacientes com um grau de recomendação moderado. Quando você começaria no cenário da sepse? Quando você tivesse uma noradrenalina acima de 0,25 micrograma quilo minuto por mais do que 4 horas para os pacientes, tá?
Vamos falar um pouquinho agora de eventos adversos. Claro que o corticoide não é isento de eventos adversos. Essa meta-análise aqui mostrou que ele aumenta o risco de hiperglicemia, aumenta o risco de hipernatremia. E mais recentemente, essa meta-análise que foi publicada no Critical Care Exploration de 2024, analisando só o efeito adverso, com um número grande de pacientes usando o corticoide para pneumonia adquirida na comunidade, SARA e sepse. Ela analisou um número grande de estudos, não viu aumento do risco de sangramento digestivo, não viu aumento do risco de superinfecção, viu um aumento de risco de hiperglicemia e hipernatremia, como a outra meta-análise já tinha visto, e o risco de fraqueza muscular não está claro pelos estudos, tá? É duvidoso, então não tem uma demonstração inequívoca, uma demonstração clara de que o corticoide aumenta o risco de fraqueza muscular. Claro que a gente sabe que tudo é uma questão de potencialização. Se você usa corticoide, ceda demais, bloqueia e deixa o paciente sem mobilização, juntando tudo isso, claro que você vai ter uma potencialização do risco de fraqueza muscular dos pacientes. Só tentar mostrar para vocês como é que está, então, nos guidelines, tá? Esse é o guideline mais recente da Sociedade Americana, da Society of Critical Care Medicine, de 2024, falando sobre corticoide em PAC, síndrome do desconforto e sepse, choque séptico. Então ele fala aqui, ó, para sepse e choque séptico, em pacientes adultos com choque séptico, é uma sugestão da administração do corticoide, tá? Na síndrome do desconforto respiratório agudo, também a sugestão da administração do corticoide. Aqui é um grau de evidência baixo, com recomendação condicional. Aqui é um grau de recomendação condicional com um grau de evidência moderado. E na PAC, tá uma recomendação mesmo de administrar corticoide para paciente adulto hospitalizado com pneumonia adquirida na comunidade grave, bacteriana, né? Obviamente, não viral, tá? E nesse mesmo guideline, ele fala de possíveis doses e regimes de administração do corticoide. Então, no choque séptico, seria hidrocortisona 200 mg ao dia, dividido em 6 horas ou em infusão contínua. A vantagem da infusão contínua é que, aparentemente, ela não gera aqueles picos de hiperglicemia que a infusão dividida em 6 horas geralmente dá. Você faz 50 mg de hidrocortisona, o doente tem um pico de hiperglicemia, pois ele melhora. Quando você faz em bomba de infusão, em infusão contínua, você evita isso. E vejam que ninguém quer se comprometer com a utilização da fludrocortisona. É todo mundo com ou sem fludrocortisona, 50 microgramas por dia, por 7 dias, ou até a alta da unidade. Então, vejam que tem muita dúvida ainda, tá? Tem dúvida se a gente deve ou não usar fludrocortisona, tem dúvida se o efeito é de algum corticoide específico ou é de qualquer corticoide, tá bom? Então, tem uma série de dúvidas da literatura que a gente espera que, por exemplo, o REMAP-CAP ajude a resolver nos próximos meses, né? E na SARA, você tem a possibilidade de usar dexametasona, estilo Dexa-Ardis, ou a metilprednisolona em até 72 horas. Na SARA tardia, você pode usar a metilprednisolona, estilo dos estudos do MEDURI. É uma dose alta, vejam aqui que é 2 mg por quilo por dia, a cada 6 horas, divididos em 6 horas, tá? E na pneumonia adquirida na comunidade bacteriana grave, hidrocortisona, um bolo de 200 mg, depois 10 mg por hora de infusão por 7 dias. Ou, esse é um esquema terapêutico, mas o que a gente acaba recomendando é esse esquema aqui, que é o estudo do DECAN, né? Que é o maior estudo feito nessa população, que é 200 mg ao dia de hidrocortisona, pode ser 50 de 6 meses. E aí, como eu disse, por 4 a 8 dias baseado na melhora clínica, e depois um desmame para uma duração total de 8 a 14 dias. Se o cara, com 4 dias ele melhorou, você faz mais 4. Se com 4 dias ele não melhorou, você mantém mais 4 até 8, e aí você vai desmamando durante 6 dias para até completar 14 dias para esses pacientes, tá? E aí, para onde está indo essa discussão, né? A discussão está indo para uma questão que a gente, quando avalia um estudo clínico, a gente chama de heterogeneidade de efeito de tratamento. Quando eu avalio o resultado de um estudo clínico, eu avalio uma média da
intervenção naquela população. Então, eu vou ter grupos de pacientes onde a intervenção possa ser benéfica, e eu vou ter grupos de pacientes, na verdade aqui vai ser maléfica, né? E eu vou ter grupos de pacientes, aqui o pessoal contente, onde a intervenção vai ser benéfica. Então eu vou ter o grupo de pessoas responsivas ao tratamento e o grupo de pessoas não responsivas ao tratamento. E é nesse ponto que a discussão sobre o uso do corticoide para SARA, para pneumonia menos, porque essa é uma discussão mais recente. Mas para SARA e para sepse está chegando. Então, trouxe aqui só um exemplo para vocês. Esse é um estudo já tem 5 anos, mas que ele dividiu a população do estudo Vanish, que é um estudo de corticoide, em a população imunossuprimida e imunoestimulada, digamos assim. E ele viu que na população imunoestimulada, que é essa população SRS2, o corticoide se associava a uma menor chance de sobrevida do que o placebo. Provavelmente porque o corticoide imunossuprimia demais esse perfil de pacientes, tá? Então, a gente está caminhando, e os estudos estão já chegando nessa discussão, para tentar identificar perfis de pacientes onde a gente vai usar o corticoide em relação ao grupo todo de pacientes com choque séptico ou síndrome do desconforto respiratório agudo. Esse estudo usou assinatura de transcriptômica, né, que é uma metodologia super complexa, que não está disponível na beira do leito, mas os estudos mais recentes, os estudos de fenótipos, eles têm tentado identificar esses perfis de pacientes baseados em dados clínicos, dados laboratoriais, dados de biomarcadores e um perfil inflamatório mais simples. Então, sugerindo que a gente poderia, rapidamente, à beira do leito, identificar, ó, esse paciente aqui não responde ao corticoide, é melhor a gente não dar. Esse aqui vai responder ao corticoide, é melhor a gente administrar. Por enquanto, a gente ainda não tem essa resposta e, por isso, a gente acaba administrando para todo mundo com essas indicações, como eu mencionei para vocês. Então, como eu disse, e acho que esse é o meu último slide, a gente ainda tem uma série de perguntas a serem respondidas, né? Será que é um efeito da droga, da hidrocortisona ou da dexametasona, ou será que é um efeito de classe? É mais provável que seja um efeito de classe dessas medicações, né? Por isso que a gente tem estudos com algumas drogas diferentes para perfis de pacientes diferentes. A gente não sabe ainda a dose e o tempo ideal, a gente não sabe se associa ou não a fluorocortisona para esses pacientes, e a gente não sabe para quem a gente deve administrar no final. Será que para todo mundo? Será que para ninguém? Para ninguém eu não diria, mas provavelmente quando a gente administra para perfis de pacientes diferentes, a gente acaba, em alguns pacientes, o corticoide não vai ter efeito nenhum, ou pode até se associar com o aumento da mortalidade, em outros ele vai ser claramente uma intervenção benéfica. Como que a gente separa esses dois grupos? Infelizmente, ainda não temos essa resposta. Vou parar de compartilhar, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom. Vamos ver se a gente tem uma pergunta da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Luciano, pessoal? Fernando Dias, Marcelo, Ederlon, Viviane. Eu acho, Luciano, que talvez a gente só vai ter uma resposta para qual paciente de UTI o corticoide é favorável quando a gente começar a avaliar aspectos mais intricados assim, da genética, do perfil inflamatório do indivíduo. O que é que você acha? Acho que tentar botar tudo que é paciente no mesmo balaio de gato e ficar dando corticoide é uma síndrome muito complexa para você estar achando que uma intervenção particular vai exercer uma influência generalizada, né? A gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso, para a terapia intensiva de maneira geral, né? Para tentar estabelecer outras especialidades médicas já fizeram isso antes da gente, né? Então, a oncologia já faz isso há algum tempo. A grande vantagem da oncologia é que ela 2 meses. Isso. 2 meses para poder decidir. Ela tem um tempinho a seu favor, né? O que não é o nosso caso, especificamente nessa população, né? Então,
Mas mesmo a cardiologia também são especialidades que tratam doenças mais crônicas, né? Não Sim. é a coisa que é tão aguda quanto o nosso caso. E a gente também, isso também é uma verdade, perdeu muito tempo, né, Ciro e demais, fazendo estudos, e eu também como pesquisador, eu assumo essa meia-culpa, estudos com populações heterogêneas de pacientes. Né? Então a gente pega um monte de pacientes, internou na UTI, vamos incluir no estudo. Aí a gente pega trauma, AVC, neutropenia febril, sepse, né? E acha que tudo dá para Também tratar com a tem a mesma coisa. contextualização histórica, né, Luciano? Era a maneira de se ter N para os estudos. Agora não, talvez com as coisas se integrando mais, Mas eu acho que a gente, mas eu pesquisa. acho que a gente tem, acho que a gente precisa saltar esse ponto e começar. Mas o problema que eu vejo ainda é as ferramentas que a gente vai ter para conseguir Decidir. fazer essa análise. Porque é uma análise que precisa ser feito, ela precisa, é o pesadelo de qualquer método diagnóstico. Ela precisa ser rápida, barata, disponível em todo lugar, né? E não é o caso agora, né? E demonstre benefício em desfecho. Que Não é o caso agora. a percepção de que o corticóide faz bem em alguns pacientes, em algumas circunstâncias, dado o momento certo, isso eu acho que todos nós temos, né? O problema é Sim, saber quem, quando, como. exato. Exato. É possível que daqui a 40, 50 anos, do jeito que a gente faz hoje em dia com o tratamento de algumas doenças há 50 anos atrás, os caras, puta merda, os caras davam corticoide para todo mundo com sepsis em 2020. Não é possível, né? Acho que Ou é isso. então, dava um líquido, o paciente ficava do tamanho de uma pipa, É pô, como, achava que era o isso que a gente, era era o que a gente fazia na época do Rivers, né? Era o que a gente fazia na época do Rivers. Então, a gente falava que edema era estética, não, isso é questão de estética, a gente resolve depois. Mas a ciência é feita assim mesmo, né? De acúmulo de erros que vão sendo. verdades transitórias, meu amigo. De Só, qualquer só tem, forma, só tem verdade absoluta quem está no meio do Dunning-Kruger. Ô, Os outros Ciro, têm por verdade isso que o transitória. velho vai ficando medroso, rapaz. O capaz vai ficando velho, vai ficando medroso. Antigamente saía ô, um paper Ciro, no New England, deixa eu o cara aproveitar e fazer uma mudava a pergunta. conduta clínica, né? Vou fazer Agora, uma pergunta para o fazer Luciano, mudar. Ciro. Hein? Posso Fala, fazer uma pergunta para o Marcelo. Luciano? Não, Luciano, Claro. é assim, a reprodutibilidade dos trabalhos do Ananê, a gente sabe, né, que é a utilização do mineral corticoide associado a um outro tipo de corticoide, né? E essa reprodução desses estudos dele sempre foram controversos, né? Se realmente o mineral corticoide ele teria uma ação eficaz. Eu me lembro lá na época, aquela discussão que nós tivemos aí com o Thiago foi da época da Covid, Luciano. E eu me lembro da discussão pró e contra sua com o Thiago, sobre o uso da corticoterapia, e se discutiu bastante, né, o uso de corticoides de dose fixa versus corticoides por peso. Assim, aí fica sempre a nossa dúvida, tá? Se você deva utilizar a corticoterapia baseado em peso estimado de paciente, ou a utilização de uma dexametasona dose fixa, ela se mostrou mais eficaz do que a variabilidade de utilização de corticoterapia por peso. Essa pergunta é muito boa. Os estudos não fizeram, quer dizer, minto, vai. Os estudos maiores, não, os estudos em sepse não fizeram por peso, foram sempre dose fixa. Então, se o cara pesava 100 quilos, pesava 50, todo mundo tomava 200 miligramas de corticoide, o que eu acho que também não faz muito sentido do ponto de vista biológico, né? Você imaginar que um cidadão de 50 quilos precisa da mesma quantidade de cortisol do que um cara de 100, não, né, não faz muito sentido. Então, fisiologicamente, faria mais sentido você usar a dose por quilo de peso, que nem os estudos do Meduri, que nem alguns estudos em Sara, mas de fato a evidência toda, ou pelo menos a maior parte delas, é para a dose fixa. Né? Então, o que a gente acaba usando na prática mesmo é 200 miligramas para todo mundo. Né? Tem umas perguntas aqui da plateia. É isso que eu ia. Ah, tu vai passar, né? Tá bom. É, Eu vi aqui sua resposta. é. Então, assim, não tem, são essas dúvidas que a gente tem, né? Se realmente é benéfico para todo mundo, se associa a fluorocortisona. Algum de vocês associa a fluorocortisona quando vocês prescrevem corticoide? Ou só hidro mesmo? Eventualmente, a gente, lá no Hospital Unimed, quando eu era coordenador do Hospital Unimed, a gente tinha fluorocortisona lá. Agora, é em todos os lugares que você tem, né? Não, Eu não tenho, tem, eu tenho um coordenador meu que gosta, tá? Ele deve estar assistindo aqui a tua
excelente apresentação. Ele gosta de associar mineral. Assim, não dá para recriminar quem usa e não dá para recriminar quem não usa, porque a evidência, se o cara gostar de vinho francês, ele vai prescrever fluorocortisona. Se ele gostar de vinho californiano, né, de americano e tal, ele vai prescrever, não vai prescrever a fluoro, só a hidro. Mas o que eu acho é que a maior parte dos serviços acaba prescrevendo só a hidro mesmo. Vamos ver as perguntas daqui. Tem uma pergunta do Celso e do Cristiano Dias, que eu acho que são mais ou menos correlatas, né? Primeiro é o seguinte, professor, na aula você comentou que faz desmame nos casos de choque. Esse desmame é realmente necessário mesmo para casos com uso inferior a 7 dias? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é do Cristiano. Professor Luciano, há consenso sobre a duração do tratamento com corticóide à retirada? Na prática, como você costuma fazer? São mais ou menos iguais, né? Só pergunta para lá. Então, na prática, por exemplo, para choque séptico, a gente deixa 5 dias, tá? Melhorou, deixa 5 dias, né? Não melhorou, você pode deixar por um tempo mais longo, 7 dias a 10 dias, mas também, de novo, não tem consenso, tá? E nos estudos de choque séptico não tinha um desmame, né? Especificamente, ele terminava o tratamento, suspendia o corticoide, terminava os 7 dias, terminava os 5 dias, suspendia o corticoide sem desmame. No estudo de pneumonia, houve um desmame, né? Um desmame de 4 dias, pelo menos, ou até 8 dias, a depender 6 dias, né? A depender da evolução clínica do doente, tá? Então, de novo, essa é uma outra dúvida que a literatura tem, né? Uma estratégia que pode ser válida é você, como eu mencionei, melhorou o cidadão, deixa 5 dias e suspende. Não melhorou, deixa 5 dias a dose full e depois você vai diminuindo em metade, né? 100 miligramas de hidro, depois deixa mais 50 miligramas de hidro, depois suspende e faz isso em até 10, 12 dias. Acho razoável, mas, de novo, é a opinião de especialista. Tanto não tem consenso que os guidelines eles falam de possíveis regimes, mas eles não se comprometem a dizer tem que fazer assim, né? Porque os estudos fizeram doses diferentes, não dá nem para fazer uma meta-análise de dose e tempo de duração, porque é tudo bagunçado. E aí, mais Sim. alguma pergunta, pessoal? Viviane? Tem aqui uma pergunta da Giovana. Bom, Lu, parabéns aí pela excelente apresentação. A gente tem um monte de elogios aqui no chat para você. A Giovana está perguntando, eu acho que é uma coisa que você aí tem um spoiler aí do que virá em estudos breves, né? 0,25 de NOR já associa vaso e corticoide, como é que você está fazendo? É uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta que também não tem resposta da medicina baseada em evidência, tá? Essa dose do corticoide de 0,25 na Surviving foi uma dose que a gente respondeu numa survey, numa enquete, quando a gente estava elaborando o guideline. Não é baseada em evidência, é a opinião de especialista, essa dose. Então, o que é que a Surviving fala? 0,25 de nora, por mais do que 4 horas mantida, você pode administrar a hidrocortisona. E a vasopressina também tem uma tendência de ser utilizada mais precocemente. Essa também é uma tendência baseada em opinião de especialista. A gente, né, Vivi, vai conduzir um estudo, já está começando um estudo comparando, e tem outros estudos também sendo discutidos, comparando o começo mais precoce da vasopressina com o começo da vasopressina padrão, que seria 0,5 micrograma por minuto de NOR. Então, a tendência que a gente está vendo é usar essas intervenções mais precocemente, tanto a vaso quanto o corticoide. E eu acho que 0,25 é um bom cutoff para você decidir usar essas intervenções. Acho que 0,25 é uma boa faixa. Mais alguma, não? Eu acho que nós fizemos uma excelente sessão, Luciano. Eu estou satisfeito, assim, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta da plateia, nem dos nossos participantes aí, eu acho que nós vamos liberar para você descansar, que ninguém merece na quarta-feira à noite estar trabalhando além das 9 horas da noite, né? Então, mais uma vez, queria agradecer você e convocar, porque você sabe que vai ser convidado em outras circunstâncias aí mais adiante, né? A gente Estamos à disposição. conta com você sempre. Pessoal, semana que vem nós temos outra sessão muito boa, cardiopata na UTI. Dia 1º de maio a gente vai dar uma pausa por conta do dia se eu não me engano é dia 1º, né? Dia do intensivista. E
retornamos em maio. É dia do trabalhador, acho que pode ser considerado o dia do intensivista também, né? O intensivista trabalha pra caramba, Com então acho que certeza. é equivalente, né? De Eu qualquer acho forma, a justo. gente vai dar essa pausa, a gente normalmente não tem muitas interrupções na nossa programação, mas essa circunstância especial, e aí retornamos em maio com força total novamente, com mais as sessões aí. E é sempre o mesmo link, nunca muda. Então, Luciano, se você também tiver a oportunidade, divulga aí nas nossas sessões aí, pessoal. Claro, divulgo sim. Bom, um prazer. Parabéns. Muito legal. Obrigado a Luciano, você. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, Até semana gente. que vem. valeu, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.